Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo sobre ações de grupos. No vídeo anterior nós definimos o que vem a ser uma ação de grupos, demos alguns exemplos, especialmente voltados para a teoria de grupos, que é nesse momento o que mais nos interessa, né? Nós queremos utilizar ações de grupos como uma ferramenta quando nós formos estudar especificamente os teoremas de Silo, né? Então, nós precisamos considerar ações de grupos sobre grupos, né? E na maioria das vezes, ou em muitas vezes, nós vamos utilizar as ações de um grupo nele mesmo, ou ação por translação, ou então ação por conjugação, que é uma das principais, que é uma das que a gente mais utiliza na hora de nós estudarmos os teoremas de Silo, né? Na hora de nós demonstrarmos os teoremas de Silo. Muito bem. Eu prometi no vídeo anterior que nós daríamos uma definição alternativa e equivalente, né, de ação de grupos sobre conjuntos. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Nós vamos propor uma definição alternativa, uma definição um pouquinho diferente, que tem um certo apreço intuitivo maior do que aquela definição clássica que nós vimos no vídeo anterior. Isso não significa que você tem que abandonar aquela definição clássica. Não, em alguns momentos ela vai ser bastante útil também. Isso tudo depende do ambiente que você está trabalhando. Tá? E ao fim desse vídeo nós vamos apresentar uma ação de grupos que ela é menos ortodoxa do que aquelas que nós vimos no vídeo anterior. Ela é um pouquinho diferente, ela é a ação de um grupo específico sobre um conjunto específico, e esse conjunto específico, ele é menos ortodoxo, ele é menos comum do que aqueles que nós vínhamos vendo no vídeo anterior, né? Esse exemplo ele me foi apresentado durante o meu doutorado, ele salvou parte da minha tese de doutorado, então por isso também que eu vou trazer ele aqui para vocês, como uma forma de divulgação também do que eu fiz, né? Muito bem, então o primeiro resultado que nós queremos propor agora é a seguinte: dado um grupo G e X um G conjunto, ou seja, G é um grupo agindo sobre o nosso conjunto X, então essa ação de G sobre X, ela induz um homomorfismo do grupo G no grupo das bijeções, ou no grupo das permutações do conjunto X. O que é relativamente natural você pensar isso? É que você não se deu conta, mas aquele comportamento, o comportamento da ação, ela lembra pelo menos o comportamento de homomorfismo. É como se cada elemento do nosso grupo ele se comportasse, entre aspas, como um homomorfismo, né? Justamente porque G agindo sobre a ação de H por X, ou seja, G estrela H estrela X, isso é GH estrela X, né? Ou seja, tem esse comportamento homomórfico ali, né? E também porque o elemento neutro não faz cócegas nos elementos do nosso conjunto X, tá? Então, se você parar para pensar um pouco, esse teorema ele não é tão absurdo assim como se imagina. E de fato nós vamos mostrar isso, que toda ação de grupo induz um homomorfismo do grupo G no grupo das permutações do conjunto X. Observe que não é um homomorfismo do grupo G no conjunto X. Nem dá para falar em homomorfismo. Porque o X pode ser simplesmente um conjunto, não precisa ter estrutura nenhuma de grupo, nem estrutura nenhuma, tá? Então, por isso que é importante você se dar conta que aqui, ó, é o grupo das permutações, é o grupo das bijeções de X em X, certo? E nós vamos mostrar isso, então. Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer primeiro? Bom, se nós queremos construir um homomorfismo de G para o grupo das permutações de X, ou seja, então nós precisamos, a primeira coisa, é definir uma função de G no grupo das permutações.
Definir uma função de G no grupo das permutações significa que a cada elemento do grupo G, nós precisamos associar uma bijeção de X, ou seja, uma permutação de X. Dito de outra forma, a cada Gzinho do grupo G, nós precisamos definir uma função ou uma bijeção, que nós vamos denotar por φg, ela vai de X em X. Aqui está trocado, né? Esses 2 pontos tem que vir antes aqui, foi um erro de digitação, tá? Então, a cada elemento G do grupo, nós precisamos definir uma função bijetora que vai de X em X. Se para cada elemento do grupo nós conseguirmos associar uma função bijetora, então nós temos pelo menos uma função de G para o grupo das permutações. E depois nós vamos mostrar que essa função que nós escolhemos, ela é de fato um homomorfismo. Tá? Mas a primeira coisa é definir uma função. É claro que se nós queremos não, né? Nós precisamos fazer isso da maneira mais natural possível. Não adianta nós queremos inventar a roda, né? Sempre que você tiver que definir alguma coisa na matemática, definir uma função, enfim, quando você precisa definir alguma coisa, eu sempre falo para meus alunos, defina da maneira mais natural possível. Você tem sabe aquele sentimento que você tem na região da barriga? Então, aquele sentimento, em geral, ele não falha, né? Você fala assim, não, tem que ser essa. E aí o cara diz assim, não tem que ser essa. Aí o cara começa a duvidar, mas será que é essa? Não, cara, se você acha que é aquela, tente mostrar. Né? Você já chutou questão no vestibular? Óbvio que sim, né? Quem nunca que atira a primeira pedra? Então, quando você chuta uma questão de vestibular, depois você volta atrás, em geral você erra. Né? Porque eu não sei o que acontece, né? Mas a gente tem uma certa intuição que aquele nosso primeiro chute é o que dá certo. Na matemática tem muito disso. Matemática, às vezes, você tem que dar um chute. E, em geral, aquele chute que você dá, o chute inicial é aquele chute que dá certo. Né? Mas, é claro, você também não vai chutar assim, sem nenhuma lógica. Não, você faz um chute lógico, vamos dizer assim, né? Que tem algum tipo de embasamento. Como nós só temos a ação do grupo no conjunto X, é óbvio que nós temos que usar essa ação. Nós temos que usar isso, nós só temos isso. Né? Você tem que cortar grama. E para cortar grama você tem uma colher. Você tem que usar a colher, cara. Como que você vai usar? Não sei, mas você tem que usar a colher. Não adianta você querer usar a máquina de cortar grama se você não tem a máquina de cortar grama. O cara não te deu, o cara te deu uma colher. Aqui nós temos uma ação do grupo G no conjunto X. Nós temos que usar esse negócio. De que forma? Sei lá. Vamos fazer isso agora. Então vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu falei para vocês? Olha aqui, nós precisamos, para cada elemento do grupo G, nós precisamos definir uma função que vai de X em X, que seja bijetora. É claro que nós não vamos saber de cara, assim, eu tenho certeza que essa aqui é bijetora. Não, nós só temos que definir primeiro uma função, tá? E depois nós vamos mostrar que essa função é bijetora. Então vamos lá. Para cada Gzinho do grupo, nós precisamos definir, então, uma função que vai de X em X. Tá? A primeira coisa é mostrar que é criar uma função. E depois nós vamos mostrar que essa função é bijetora. O que essa função vai fazer? Ó, o Gzinho é um cara do grupo G. E eu quero definir uma função que vai de X em X, ou seja, ela tem que levar um elemento X em um elemento Xzinho do X em outro elemento do conjunto X. A função tem que fazer isso, ela tem que sair de X e cair em X, pegar cada elemento do conjunto e levar em alguém. Lembra que eu falei para vocês que precisamos usar a noção de ação? Nós precisamos usar a ação em algum momento. Não tem jeito, nós só temos ela. Então nós temos que usar. Muito bem. Aqui nós temos um elemento de G. Esse Gzinho aqui é um elemento de G. E nós queremos associar a cada Xzinho um novo elemento. Qual vai ser esse elemento? 3 segundos para você pensar. Da maneira mais natural possível. Qual é aquele primeiro elemento que vem na sua cabeça? Qual que é? É esse. É o G agindo sobre o X. Esse G aqui, você fixa ele é arbitrário. E você fixa ele. Então você escolhe um. Para cada um que você escolher, você vai definir a função φ indexada ao elemento G. Você faz uma indexação aqui. Ó. Tá vendo? Para cada Gzinho, você vai construir uma função de X em X. O que cada função vai fazer? Vai pegar o elemento X e vai levar na ação de G pelo X. Trocou o Gzinho? Vai trocar a função. Percebeu? Então, para cada elemento do grupo, nós temos definido agora uma função de X em X.
O que cabe a nós? Cabe a nós mostrar que isso é uma abjeção. Cada uma dessas funções que nós definimos é uma abjeção. É isso que nós temos que fazer. Né? E como é que nós vamos fazer isso? Papai e mamãe. Não tem que você fazer. Você tem que fazer aquilo que você sabe fazer. Como é que você mostra que uma função é abjetora? Você tem duas formas de fazer isso. Primeiro, mostra que ela é injetora. Mostra que ela é injetora e sobrejetora. Essa é uma das possibilidades. E a outra é mostrar que essa função aqui tem uma inversa. Essa é outra possibilidade. Tá? Nós vamos usar a primeira possibilidade. Nós vamos mostrar que cada uma dessas funções, cada φ de g é injetora e é sobrejetora. Eu poderia facilmente dizer para vocês quem é a inversa. E eu vou falar para você quem é a inversa e depois você vê lá se ela de fato é a inversa. A inversa de φ de g, adivinha quem que é? Exato. É a função indexada ao inverso de g. Se você pegar a função g, compor com φ indexada ao g inverso, ou seja, φ de g composta com φ de g a menos 1, isso vai te dar a identidade. Você tem que fazer essas contas. Eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do outro jeito, eu vou mostrar que essa função, cada uma dessas funções é bijetora. E nós vamos começar mostrando que ela é injetora. Como que você mostra que ela é injetora? De novo, papai e mamãe, não tem jeito. Pega dois elementos quaisquer de x e suponha que as imagens pela φ de g de x e a imagem de y pela φ de g, suponha que eles sejam iguais. Você não quer mostrar que a função é bijetora? Então, imagens iguais, argumentos iguais. Nós vamos fazer um calhamaço de contas aqui. No final, nós temos que chegar que x é igual a y. Se nós chegarmos que x é igual a y, então nós temos uma função. Cada uma dessas funções é uma função injetora. Observe que φ de g aqui, esse g é arbitrário. Ele está fixo, mas ele é arbitrário, ele é qualquer um. Tá? Então, qualquer uma dessas funções, nós vamos mostrar que ela é bijetora. Vamos fazer isso de maneira geral. Então, beleza. Pegamos φ de g de x igual a φg de y. O que significa essas duas funções serem iguais? Quer dizer, o que significa essas duas imagens serem iguais? Essas duas imagens serem iguais significa que g agindo em x é igual a g agindo em y, porque é assim que nós definimos a nossa função φ de g. Já que esses dois elementos são iguais, eu posso agir à esquerda de cada um desses dois elementos pelo inverso de g. Ah, mas por que eu vou operar com o inverso de g de ambos os lados? Ora, caras, eu preciso fazer com que x seja igual a y. Para o x ser igual a y, eu preciso eliminar o meu g. Como que eu elimino esse gzinho daqui? Olha, uma forma de fazer agir, de você sumir com ele, é operar com o inverso de g de ambos os lados. De repente dá certo, vai que, né? Então vamos lá. Então eu ajo de ambos os lados aqui pelo inverso de g. Vai continuar igual aqui? Claro que vai continuar igual, porque se esses dois elementos são iguais, quando você age pelo mesmo elemento, o resultado é igual. Como nós estamos numa ação, então aqui, ó, esse elemento aqui é igual a esse daqui. Ou seja, opera g a menos 1 com g e faz esse elemento agir sobre o x. Esse elemento aqui de cima, esse elemento da direita, é igual a esse elemento da direita aqui, pela definição de ação. G a menos 1 operado com g dá a identidade. Então aqui dá a identidade, aqui também dá a identidade. A identidade agindo sobre x é x e a identidade agindo sobre o y é o próprio y. Então essas igualdades aqui, ó, tá vendo? As igualdades elas não se alteram. Moral da história, cada uma dessas funções aqui é uma função injetora. Tá? Então a injetividade nós já mostramos. Agora nós vamos mostrar que cada uma dessas funções é sobrejetora. Tá? Então vamos lá. O que nós temos que mostrar? Quero mostrar que essa função aqui é bijetora? Que é injetora nós já mostramos. Nós vamos mostrar que cada uma delas é uma função sobrejetora. Para ser sobrejetora, eu tenho que te dar um elemento daqui, eu te dou um y daqui. Você vai me encontrar um x em x. Você vai me encontrar um x aqui, de modo que o φ de g aplicado em x seja o próprio y. Então isso significa ser sobrejetora de x em x. Eu te dou um y que está em x, eu te dou ele. Você quer encontrar um xzinho em x, tal que a φ de g aplicada em x é o próprio y. Isso daqui, pela nossa definição de φ de g, é equivalente a mostrar que g agindo sobre x é o próprio y. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Dado um y em x, devemos encontrar um x, tal que g
agindo sobre x é o próprio y. Isso é o que nós queremos fazer. A pergunta é, quem é esse x? Quem é o x? Toda vez que você tem que mostrar que uma função é sobrejetora, você tem que vir de trás para frente. É igual, dado epsilon, existe um delta. Eu dou o epsilon, você não encontra o delta. Eu te dou o y, você encontra o x. Tá? Muito bem. Agora nós podemos usar, no nosso pensamento, né, nós podemos usar o mesmo artifício que nós usamos antes. Qual? Operar com G inverso dos dois lados. Operar significa agir. Né? Você quer isso daqui? Você quer isso daqui, então isso aqui que você quer. Tá. Se você jogar esse x, esse g para o outro lado com sinal trocado, não é assim que você fica falando, seus alunos, coitados? Né? Então, o que significa jogar para o outro lado com o sinal trocado? Significa que eu vou agir no lado esquerdo aqui pelo g inverso e vou agir aqui no lado esquerdo também pelo g inverso. O que eu vou ter? Eu vou ter da mesma forma que antes, ó, da mesma forma que antes aqui, eu vou obter o seguinte, eu vou obter x igual a g a menos 1 agindo sobre o y. Então, esse é o x que eu vou tomar. Esse é o x que eu vou tomar. Eu estou aqui pensando, não tenho nada para fazer agora mesmo, né? Então, como eu não tenho nada para fazer, eu estava aqui pensando com vocês. Né? Então, eu estou pensando que esse x aqui vai resolver o meu problema. Se ele vai, eu não sei. Mas eu chuto que é ele. Porque dado o y, eu preciso te dar um x. Né? Então, beleza. Eu vou tomar esse x aqui. Quem é esse x? É o inverso de g agindo sobre o y. O y é dado. O g é dado também. Então, dado o g, tem o g inverso. Então, beleza. Eu vou pegar esse x aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a φ de g, e vou aplicar ela no x. Vamos lá. φg aplicado no x é isso aqui. Já que o x é esse elemento, não fiz nada de novo. Vou aplicar a definição da φg. O que é a φg? É a ação de g sobre o elemento que está aqui entre parênteses. Então é isso daqui. Como é a ação de grupo, eu posso dar uma associada aqui, né? E eu vou ter g operado com g inverso agindo sobre o y. Isso aqui é o elemento neutro agindo sobre y, que é o próprio y. Moral da história, dado y, eu encontro um x tal que a φg de x é o próprio y. Então, cada φg aqui é sobrejetora. Se cada φg é sobrejetora e cada φg é injetora, então cada φg é uma bijeção de x em x. Ou seja, cada φg é um elemento do grupo simétrico do conjunto X. Tá? Então, nós temos agora uma função, olha só. Quer dizer, nós temos uma função, para cada G, né, nós temos um elemento aqui do grupo simétrico. Tá? Para cada G, nós temos um elemento do grupo simétrico. Tem mais uma observação que eu quero fazer com vocês, olha só. Para quaisquer G e H em G e para qualquer X em X, a φgh aplicado em X, essa função aplicada no X, dá o quê? Pela definição, é a ação de GH sobre o X. É a ação desse elemento aqui do grupo sobre esse elemento aqui do conjunto. Como é uma ação, eu posso abrir isso daqui dessa forma, porque é uma ação, né? A estrela é uma ação, beleza. Esse elemento aqui de dentro, observe que está entre parênteses, ou melhor, esse elemento agindo sobre esse elemento, o G agindo sobre esse elemento, é a φg aplicada ao elemento H estrela X. Tá? É esse daqui. Agora observe, o que é o H agindo sobre X? É a φg aplicada em X, foi definido assim. Então o que nós acabamos de mostrar? Que essa função aqui, ó, a φgh, e essa composta são duas funções iguais. Por quê? Porque ambas saem de x, chegam em x, ou seja, tem mesmo domínio e mesmo contradomínio. E além disso, as imagens dessas duas, as imagens de cada elemento de x, por essas duas funções, são iguais. Ó. As imagens são iguais. Então, essas duas funções são iguais. O que eu tenho, então? Eu tenho agora que a função de g em fx, no grupo das permutações de x, que leva cada gzinho na φ índice g, na φ indexada pelo gzinho, isso é um homomorfismo.
né? Não era esse que nós queríamos? Qual era a nossa proposta inicial? Nossa proposta inicial era: vamos, a partir da ação, construir um homomorfismo do grupo G no grupo simétrico do conjunto X. Acabamos de criar aqui o nosso homomorfismo. Então, primeiro nós criamos as funções bijetoras. Para cada G, nós criamos uma função bijetora de x em x. Ou seja, para cada x, para cada elemento do grupo, para cada gzinho do grupo, nós indexamos a esse elemento uma bijeção de x em x. E depois mostramos, então, claro, que isso nos dá uma função de g para sx, né? Ou seja, essa função aqui, ó, que pega cada gzinho e leva nessa função φg que nós definimos. Mostramos que isso é um homomorfismo. Ó, aqui, ó, qual é a operação do grupo aqui? A operação aqui do grupo é a operação, sei lá, multiplicativa, tá? Qual é a operação aqui? Composta, né? Então, φ aplicado em GH é a função φ índice GH, que é igual a composta de φ de G com φ de H, né? Isso aqui é a imagem de G, isso aqui é a imagem de H pela φ. Então, é um homomorfismo, tá certo? E, portanto, nós temos, então, esse nosso primeiro resultado, ou seja, a cada ação de um grupo num conjunto, nós podemos construir uma ação, ou melhor, nós podemos construir um homomorfismo, nós conseguimos construir um homomorfismo desse grupo no grupo de permutações do nosso conjunto X. Tá? Vale a recíproca. Vale a recíproca também. O que quer dizer a recíproca? A recíproca é a seguinte: se você tem um grupo G e um conjunto X, todo o homomorfismo de G no grupo das permutações de X induz uma ação de G sobre o conjunto X. Agora, é exatamente a recíproca. Tá? Antes da ação, existe um homomorfismo de G para SX. Agora é o contrário. Eu te dou um homomorfismo, e você consegue induzir, a partir desse homomorfismo, é claro, a partir desse homomorfismo, você consegue induzir uma ação do G no conjunto X. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá. Primeiro, para simplificar a nossa notação, em vez de nós escrevermos a imagem de Gzinho pela φ dessa forma aqui, que essa é a forma clássica, né? Se a φ vai de G no SX, ela pega cada Gzinho aqui e leva num elemento da forma φ de G. É assim que nós denotamos uma função. Para melhorar a nossa notação, nós vamos colocar, em vez de escrever φ de G, nós vamos colocar φ piercing G. Tá? Então, vamos denotar a imagem de Gzinho pela φ dessa forma, φ piercing G. É só uma notação, só para simplificar. Tá. Agora, nós precisamos definir, para cada elemento do grupo G e para cada elemento de X, para cada xzinho de X e para cada elemento Gzinho do grupo, nós precisamos dizer qual é a ação do Gzinho sobre o X. O que ele vai fazer? O que o elemento G do grupo vai fazer com o elemento X do conjunto? Nós temos que dizer isso. 3 segundos para você pensar o que o G vai fazer com o X. Exatamente. Vai levar no φg calculado em X. Ora, a φg, essa φg aqui, não é um elemento do SX? É. Então eu posso aplicá-lo no X? Pode. Onde você vai cair? No X. Porque φg vai de X em X. Então pronto. A cada elemento do grupo, a cada elemento do conjunto, eu associei um elemento do conjunto X. Vou mostrar que isso é uma ação. Vamos lá. Vou pegar 2 elementos do grupo e um elemento do conjunto X. Eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer a ação de H em X, pegar esse resultado e fazer o G agindo sobre esse resultado. O que dá isso aqui? Isso aqui é φg aplicado em H estrela X. É definição. Definição, tá vendo? Definição da ação. Tá? O H agindo sobre o X, é o φh aplicado em X. Então aqui está tudo certo. Tá? Como é homomorfismo, ou melhor, isso aqui é uma composição, como é homomorfismo, dá isso daqui, né? φg composta com φh dá φgh, aplicado em X. Mas isso aqui é exatamente a ação
do elemento GH sobre o elemento X. Então, um dos itens da definição de ação nós temos comprovado aqui. Agora, o que o elemento neutro faz com o elemento X? É φ indexado ao elemento neutro aplicado a X. Mas pera lá. Φ é homomorfismo. A φ sendo um homomorfismo, ela leva o elemento neutro do G no elemento neutro do grupo simétrico. Quem é o elemento neutro do grupo simétrico? 2 segundos. Exatamente. É a função identidade. Então, isso daqui é a função identidade é aplicada em X é o próprio X. Moral da história, nós temos uma ação de G sobre o conjunto X. Certo? E isso nos dá, então, a nossa definição alternativa que eu tinha dito para vocês. Qual é a definição alternativa? Pega G um conjunto, G um grupo e X um conjunto. Uma ação de G em X é uma coleção de bijeções, de X em X, indexadas pelos elementos do grupo, que satisfazem duas propriedades. Uma, a bijeção indexada ao elemento neutro é a identidade de X. φG composta com φH é igual a φGH. Ou seja, a φ indexada ao produto de G por H, porque o produto GH está em G. É um elemento de G. Então você vai ter que indexar a esse produto uma bijeção de X em X. Você não vai indexar ela, você não vai atribuir a ela qualquer função. Não. A esse produto aqui, você vai indexar essa composta de funções aqui, a composta de φG com φH. Tá? Essa definição ela é equivalente à definição anterior. Por que ela é equivalente à definição clássica? Porque nós mostramos que, dada uma ação, você tem um homomorfismo, dado um homomorfismo, você tem uma ação. Então, essas coisas elas são equivalentes. Tá? Então, definir ação dessa forma, tem muita gente que define ação assim. Outras pessoas definem ação assim, ó. Qualquer homomorfismo de G no SX, a gente chama de ação. Tem gente que define ação assim. Eu prefiro do jeito clássico, eu gosto do jeito clássico, mas esse daqui para mim é o melhor. Por quê? Porque ele, como é que eu posso dizer para você? Ele é mais palpável. O que essa definição aqui fala? Ele fala o seguinte, ó, você quer uma ação de G sobre X? Quero. O que é isso? É uma coleção de bijeções de X em X. Mas não é qualquer coleção. Não é uma coleção assim que não sem pé nem cabeça. Não, ela é comportada. E por que tem que ser comportada? Porque se o negócio não for comportado, não serve para álgebra. A álgebra gosta de trabalhar com coisas bem comportadas, coisas que preservam estruturas. E pedir essas duas coisas aqui significa pedir que aqui tenha uma certa ordem, né? Que a coisa não seja aleatória, que esse conjunto não seja um conjunto aleatório. Você tem que indexar ao elemento neutro do grupo, você tem que indexar uma bijeção. Mas não vai indexar uma bijeção qualquer. Já que é o elemento neutro do grupo, indexe ela à identidade do X. A identidade de X em X. Indexe ela ao elemento neutro do grupo das permutações de X. Outra. Grupo tem estrutura. O grupo G tem estrutura e o grupo das permutações tem estrutura. A estrutura do grupo das permutações é a composição. Então use ela. Por que você não vai usar? Estamos usando aqui, ó. O grupo G, ele tem estrutura. Use. Estamos usando aqui. Os dois elementos do G, você pode fazer o produto de G com H. Você pode fazer e você faz esse produto. Muito bem. Isso vai te dar um resultado. Isso vai te dar um elemento do grupo. Aí você pergunta, mas qual é a função, qual é a bijeção que eu vou indexar a esse produto? Assim, eu não vou indexar qualquer função. Não. A esse produto eu vou indexar esta composição aqui. Isso vai
Você fazendo isso, você fala de, putz, mas aí o céu é o limite para mim. Porque se o conjunto X não precisa ter estrutura, putz, e se tiver estrutura, melhor ainda? Melhor ainda, é claro. É claro. Quando nós tivermos o X como uma estrutura, sei lá, seja ela a, a estrutura que for, você não vai pedir apenas que essas FIDGs aqui que você vai definir, que elas sejam apenas bijeções. Não, você vai pedir que cada FIDG seja compatível com a estrutura de X. O que significa isso? Se X for um espaço vetorial, você vai pedir que cada FIDG seja um isomorfismo de espaços vetoriais. Se você está trabalhando com um espaço topológico, você não vai pedir que cada FIDG seja só uma função bijetora. Não, você vai ter que usar. Use a estrutura de espaço topológico do seu conjunto X. Use ela. Então, você vai, como que você usa? Você vai pedir que, além da sua função ser bijetora, não basta ela ser bijetora para espaços vetoriais. Não, você vai pedir que ela seja um homeomorfismo, né? Que é uma função que preserva estrutura, né? Função contínua com inversa contínua. Tá certo? Quando você está trabalhando com X como sendo um grupo, cada FG vai ter que ser um isomorfismo de grupos. Ou um automorfismo de grupos. Beleza? Então é isso. Continuando. E agora vem o exemplo não ortodoxo. Para finalizar, um exemplo não ortodoxo do que nós acabamos de ver aqui. Vamos lá. Vamos definir uma ação. Vamos definir uma ação de um grupo no conjunto das funções contínuas de R em R. Isso é o que nós vamos fazer. Qual grupo? Grupo dos inteiros. Grupo dos inteiros, nós vamos definir uma ação dos inteiros, aditivo, é claro, sobre o conjunto das funções contínuas que vão de R em R. Muito provavelmente, o seu professor usa essa anotação aqui para conjunto das funções contínuas de R em R. Esse C caligráfico aqui é de contínuo. Nós somos muito criativos na matemática para notação. A gente sempre inventa a notação para o cara se lembrar do que nós estamos falando. Aqui é C, então é contínuo. Né? Aqui apareceu só um R, é de R em R. Né? Função de R para onde? Para R, só tem o R ali, caramba. Né? Então, beleza. Então, funções contínuas de R em R. Para cada elemento para cada inteiro e para cada função contínua, nós vamos definir uma nova função que vai dos reais para os reais. O que essa nova função vai fazer? Nós vamos denotar ela por f piercing n. O que a função f piercing n vai fazer? Ela vai de R em R, ela vai pegar cada t e vai levar em f de t mais n. Né? Que função é essa? Essa função φ de n aqui, o gráfico dela é igual ao gráfico da função f, só que transladados n unidades. Ou para a direita, translação horizontal. Tá? Translação horizontal. Então, é o gráfico da função f, transladado à direita, se o n for positivo, transladado n unidades à esquerda, se o n for negativo, se o n for zero, vai ficar paradinho. Tá? Então, isso é o que a nossa função f de n faz com a função. É isso que a função fn faz. Tá? Então, olha só. Para cada inteiro, para cada função contínua, nós criamos uma nova função fn que também é contínua. Ela é composta de duas funções contínuas. Né? Ela é composta da função f, que é contínua, com a função que leva t em t mais n. Né? É uma retinha, que também é contínua. Isso aqui é uma composição, no fundo, no final do dia, isso aqui é uma composição de funções contínuas. Então, cada uma delas é uma função contínua. Opa! Olha, para cada inteiro, para cada função contínua, eu criei uma nova função contínua. Mais ainda, qual é a f de zero? O que a f de zero faz? A F0 leva cada t em f de t mais zero. Ora, f de t mais zero é f de t.
Então, a F0 é a própria F. Para cada F contínua, para cada função contínua, a F0 é a própria F. Mais ainda, isso você pode mostrar, isso eu não vou fazer aqui. A F indexada a n mais m, é a composta de Fn com Fm, para quaisquer inteiros mn. Tá? E aí nós podemos definir, então, olha só, para cada n inteiro, nós vamos definir agora uma função que vai do conjunto das funções contínuas no conjunto das funções contínuas. O que ela vai fazer? Ela vai pegar cada f e vai levar em qual função contínua? Adivinha? Adivinha, claro, na Fn. Aqui, ó, cada Fn. Cada f e cada n dão origem a uma nova função contínua, que é a translação à direita ou à esquerda, né? Dependendo de quem é o seu n. Tudo bem? Então, cada beta n, nós vamos definir assim. Essa beta n, então olha só, a beta n, ela vai do conjunto das funções contínuas ao conjunto das funções contínuas. Tá? Ela tem inversa. A beta indexada ao menos n é a inversa da beta n. Portanto, cada beta n é uma bijeção. Então, nós temos bijeções para cada n inteiro. Nós temos uma bijeção que vai do conjunto das funções contínuas no conjunto das funções contínuas de R em R. Mais ainda, beta indexada ao zero do grupo, ao elemento neutro do grupo dos inteiros, é a identidade do C de R para o C de R. Por quê? O que a beta zero faz? Pega cada função e leva no F0. F0 é a própria F, então é a identidade. Ela fixa todas elas. Mais ainda, beta indexada a m mais n é a composta de beta n com beta m. Isso para quaisquer mn inteiros. E, portanto, nós temos uma coleção de funções contínuas. Nós temos uma coleção de bijeções, desse conjunto de funções contínuas no mesmo conjunto de funções contínuas, que satisfaz essa propriedade aqui e essa outra propriedade aqui. Isso é a própria nossa nova definição de ação. Ação de quem? Ação dos inteiros, do grupo dos inteiros, que tem operação aditiva, é grupo com a adição, no conjunto das funções contínuas de R em R. Tá? Então, para quem gosta de uma análise, ou de topologia, seja lá o que você prefere, nós temos então aqui definido uma ação dos inteiros sobre o conjunto das funções contínuas de R em R. Se você quiser, você pode tentar trocar o R por um espaço topológico qualquer. Sei, de repente dá certo, vai que né? Não sei, nunca pensei nisso. Ou trocar o R por outro espaço topológico, enfim. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um exemplo não ortodoxo. Essa aula ficou grande, esse vídeo ficou grande de novo, né? Porque eu falo muito mesmo, você já sabe disso, você já está acostumado. Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.